No mês passado eu consegui descobrir a existência de um personagem que é tão parecido quanto o Superman e tão poderoso e doido quanto o Sentinela do universo da Marvel. Sim, esse cara consegue fazer Sentinela e até mesmo o Capitão Pátria aparecer mocinho perto dele. E é por isso que no momento que eu terminei de ler essa obra-prima escrita pelo gênio conhecido como Mark Waid, eu decidi criar um vídeo só para vocês poderem saber o quão apelão e interessante esse personagem é, apesar de ser uma cópia. Oi, eu sou o Snipe e se por acaso vocês foram novos por aqui, sejam todos bem-vindos ao canal Monster Nerd. Bom, a história do Plutoniano começa com muitas mortes, destruição e mistérios. Mas ao decorrer da obra, nos foi revelada a origem desse personagem problemático em forma de flashbacks. E depois tivemos um capítulo inteiro onde os leitores dessa obra foram levados para conhecer a verdadeira origem desse cara. Há mais de 20 anos numa ilha remota, duas formas de vida desconhecidas de tamanho colossal apareceram para poder estudar os seres humanos. E para poder estudar os humanos sem poder se envolver diretamente com os mesmos, eles resolveram criar uma unidade osmótica usando suas energias e uma pequena parte de seus corpos celestiais. E logo em seguida eles mandaram a unidade encontrar alguém que realmente pudesse precisar dele. E após alguns momentos de viagem, finalmente a Orbe sentiu a presença de uma mulher que tinha cometido tantos erros na sua vida, que já não tinha mais sentido para continuar a viver. E as emoções dessa mulher eram tão fortes, que a Orbe se transformou num bebê humano logo que a mulher tocou nele. E não entenda mal, quando essa mulher tocou na Orbe ela não desejava ter um filho, mas sim uma oportunidade para poder se redimir por todo o mal que ela tinha cometido na sua vida. E caso você não tenha percebido através dessa imagem, essa mulher tinha acabado de tirar a vida de seu próprio bebê. E após encontrar uma nova razão para continuar a viver, a mulher se dedicou bastante para manter sua mente e essa sua nova vida o mais estável possível. Até que um dia ela se deparou com esta cena aqui. E depois de perceber que seu filho não era normal, essa mulher testou de tudo, desde veneno e até tacar fogo no mesmo para poder saber o quão anormal seu filho era. E o problema é que cada vez que ela fazia isso, mais quebrada mentalmente ela ficava, até que um dia ela não suportou mais e decidiu colocar um fim na sua vida e de seu próprio filho. Mas no final ela acabou morta e o seu filho sobreviveu. E depois de ser resgatado, o bebê foi levado para um orfanato e lá ele foi adotado várias e várias vezes. Mas nenhum casal conseguiu ficar com ele por muito tempo por conta dos seus poderes. E depois o garoto foi crescendo assim até que um dia ele decidiu colocar um basta em tudo e foi morar numa floresta para poder ficar longe das pessoas que podiam ficar olhando para ele como se ele fosse um monstro. E algum tempo depois a lenda de um monstro conhecido como Wolf Boy nasceu, o que acabou atraindo a atenção de alguns caçadores. Mas o garoto soube se virar muito bem com eles. Na verdade, ele até se divertia com a situação. Só que toda a diversão terminou numa noite de caça quando ele viu nos olhos de um garoto que também era um caçador o monstro que ele estava se tornando. Isso fez ele sentir vergonha de si mesmo e de buscar salvação numa igreja. E lá ele aprendeu algumas coisinhas sobre como praticar o bem com um padre. E depois de algum tempo, ele foi adotado por um casal religioso que também não tinha conhecimento dos seus poderes. E num belo dia, o garoto que agora se chamava Dan Ortegan, ou somente Danny, foi apanhado pelo seu novo pai Bill Ortegan, enquanto usava seus poderes especiais. E já que Bill era um homem de uma mente aberta, ele forçou o garoto a revelar todos os seus segredos quando o mesmo tentou inventar um monte de desculpas. E depois de descobrir que seu filho não era um demônio, mas sim alguém com dons especiais, Bill passou seus dias ensinando o garoto de todas as formas possíveis como se tornar uma boa pessoa. Alguém que não toma tudo que vem pela frente só porque pode. E devo dizer que seus métodos não eram lá um dos melhores, porque às vezes ele comprava um monte de brinquedos para seu filho e minutos depois ele falava para o mesmo embrulhar todos os brinquedos para oferecer àquelas crianças que não tinham condições para ter um. E algo desse tipo fazia o garoto perder noites tentando entender o que realmente seria o certo e o errado. E depois de algum tempo ele tinha crescido o suficiente para ir para o colégio. E antes dele partir, Bill ajudou o garoto a criar tudo que era necessário para ele poder se tornar um herói exemplar quando estivesse longe dele. E durante esse momento íntimo de pai e filho, quando Bill falou que no final ele e sua esposa seriam os velhinhos mais orgulhosos por ter um filho como ele, Danny, com sua cabeça inclinada e triste, revelou que sua mãe nunca envelheceria ao lado de seu pai, porque ela tinha um tumor cerebral que vem crescendo há anos e que não podia mais ser operado. E quando foi perguntado pelo seu pai por que ele não falou isso antes, Danny respondeu que o mesmo sempre o ensinou a não colocar suas preocupações como prioridade. E depois de ouvir tudo aquilo, o velho simplesmente foi para o chão e começou a chorar feito um condenado. E uma semana depois, enquanto voltava do hospital com sua esposa doente, infelizmente o velho perdeu o controle do seu carro, entrou no sentido contrário, bateu o carro e ele e sua esposa morreram na hora. E depois do acidente de seus pais, Dan trabalhou na estação de rádio como seu pai tinha sugerido. E ao mesmo tempo adotou o nome de super-herói que tinha sido criado pelo seu pai adotivo e se tornou Plutoniano. Plutoniano foi o primeiro super-herói que o mundo conheceu publicamente. E durante anos, seus atos heróicos inspiraram muitas pessoas a se tornar um super-herói também. E por fim, a se juntar a ele num grupo que veio a ser conhecido pelo mundo como Paradigma. Paradigma possuía mais de 6 membros poderosos que juntos
formavam um exemplo de grupo de super-heróis. Só que no meio desse grupo existia apenas um problema, e esse problema era o próprio Plutoniano. Como você já deve saber, Plutoniano não foi inspirado por ninguém a se tornar um super-herói como os outros heróis. Na verdade, ele foi forçado mesmo que indiretamente pelo seu pai adotivo. Ou seja, enquanto os outros heróis salvavam pessoas porque era o certo a se fazer, Plutoniano salvava pessoas porque era muito foda fazer tudo aquilo. Principalmente na parte que todas as pessoas lhe aplaudiam e falavam um monte de coisas incríveis sobre ele. E com o tempo essas palavras faziam o cara se sentir um deus sem que o mesmo percebesse. Mas mesmo com essa personalidade, Plutoniano nunca mostrou um comportamento hostil para o mundo. E nem mesmo para seu melhor amigo Sam ou para sua namorada e colega de trabalho Alana Patel. Até mesmo quando alguns retardados zoavam o cara por causa da sua forma de vestir, Plutoniano apenas observava e deixava tudo para lá. Só que tudo isso começou a dar errado quando um dia específico, Dan decidiu chamar a sua colega de trabalho Alana Patel para poder lhe fazer um pedido de casamento, enquanto ao mesmo tempo revelava que ele era o Plutoniano, o homem que ela sempre amou. Mas além de ficar feliz, Alana ficou horrorizada com a informação, porque para ela, Dan não passava de um cara que fazia seus colegas de boba enquanto se divertia com a situação. E depois de descobrir a verdade, Alana, sem mais ou menos, saiu gritando para todo mundo que Dan era o Plutoniano. E quando seus colegas ouviram e viram a verdade em carne e osso, eles decidiram transmitir a novidade para o mundo inteiro. E essa atitude fez Plutoniano destruir essa teta antes que a informação fosse transmitida. E depois ele voltou, e voltou bem puto da vida. Mas depois dele fazer todos prometer que nunca mais iriam cometer aquele mesmo erro, ele deixou o lugar com a sua namorada. Mas mesmo depois dele falar que perdoava a Lana e queria proteger a mesma para sempre caso ela aceitasse casar com ele, ela não aceitou ficar com o mesmo. E depois do ocorrido, apesar de ter ficado muito triste, Plutoniano manteve o foco e continuou salvando e inspirando as outras pessoas. Só que num belo dia ele cometeu o erro de extrair um objeto alienígena de uma nave e entregou para um cientista para que ele encontrasse uma utilidade para o mesmo, antes mesmo dele analisar por completo se o objeto era ou não perigoso. E quando o cientista abriu o objeto, o mesmo liberou o vírus, uma forma de vida ultrassônica que destruía a pele e o músculo de qualquer criança que era infectada. E depois desse segredo vir à tona e o público criticar o herói, Plutoniano simplesmente surtou, porque para ele, as pessoas não deveriam culpar por causa de um erro tão pequeno, visto que ele sempre ajudou as pessoas sem pedir nada em troca. Então, na sua visão, o mínimo que essas pessoas deveriam fazer era apenas deixar tudo para lá, já que ele também nem sabia que aquilo era perigoso. E depois de voar para fora do planeta para poder destruir toda a Sky City, a cidade que ele mais protegia, ao perceber que não tinha como mais voltar atrás, Plutoniano decidiu se transformar naquilo que as pessoas sempre achavam que ele era em segredo, um monstro. E foi assim, senhoras e senhores, que nasceu a verdadeira lenda do Plutoniano, um anjo que virou um demônio. E agora, quão poderoso é o Plutoniano? Bom, como já é de costume aqui no canal, primeiro vamos começar o vídeo citando poderes, habilidades e feitos mais simples do personagem. E depois vamos aumentar esse nível aos poucos ao decorrer do vídeo. Assim como quase todas as cópias de Superman que existem na ficção, Plutoniano também possui super audição. Só que diferente de algumas dessas cópias, a sua super audição se mostrou ser bem mais poderoso e ser um limite de distância definido. Como já foi mostrado no capítulo 4 da obra durante um congresso da ONU. E durante o debate, o representante Kennedy citou para seus amigos tomar cuidado, já que Plutoniano podia até mesmo ouvir um sussurro vindo de qualquer parte do planeta. E o incrível dessa habilidade é que ela já possui esse mesmo nível mesmo quando o cara tinha apenas 11 anos de idade. E nessa idade, não importava onde sua mãe ia, ele sempre conseguia ouvir tudo que ela estava fazendo e falando nos seus mínimos detalhes. E de acordo com as palavras da sua ex-namorada, parece que todos os seus outros sentidos possuem também o mesmo nível. Ele é capaz de localizar qualquer pessoa que ele já conheceu pelo cheiro e frequência de seu batimento cardíaco. Fora que ele também possui visão microscópica e de raio-x. Plutoniano também possui visão de calor e sopro congelante. E a sua visão de calor é tão poderosa, mas tão poderosa que ele já foi capaz de transformar um homem saudável num monte de osso em questões de segundos. E seu sopro congelante possui poder suficiente para poder congelar até mesmo o ser humano a nível molecular. E antes que eu me esqueça, a visão de calor desse cara possui também um alcance absurdo. E a prova disso nos foi mostrado no capítulo 28, quando mesmo decidiu estampar o seu símbolo no planeta para poder anunciar a sua chegada, enquanto ainda estava no espaço. E durante o ato, a sua visão de calor estava reduzindo tudo, praticamente tudo que ele pegava no seu caminho a nada. E quanto à sua super velocidade? Bom, a primeira vez que Dan usou sua super velocidade de um jeito relevante foi quando tinha apenas 11 anos de idade. E isso aconteceu depois que ele percebeu que sua terceira mãe iria tirar sua própria vida por causa do medo que ela sentia dele. E com toda a razão, já que o garoto tinha se apegado tanto a essa mulher que, para proteger a mesma, ele chegou até mesmo a matar seu pai adotivo. E para poder impedir que algo desse tipo acontecesse, Dan percorreu 2 milhas no tempo que sua mãe puxou o gatilho e terminou de atirar na sua própria cabeça. Ou seja, quando esse cara era apenas um garoto, ele já era extremamente rápido a ponto de conseguir viajar na velocidade do som com uma certa facilidade. E com o tempo essa sua velocidade ganhou um up absurdo, porque na época que ele combatia o mal,
Plutoniano foi capaz de se mover tão rápido, mas tão rápido que foi capaz até mesmo de ultrapassar um sinal de rádio, e em seguida ele voltou em apenas 1 picosegundos. Ou seja, só nesse capítulo o cara conseguiu provar para todo mundo que o mesmo era várias e várias vezes mais rápido que a própria velocidade da luz. E o mais incrível dessa cena é a citação do próprio ator, que dizia enquanto Plutoniano voava em direção ao espaço, ele sentia como se tivesse todo o tempo do mundo para poder fazer aquilo. O cara é foda, patroa! Mas existem 2 feitos envolvendo super velocidade desse cara que são as minhas favoritas. O primeiro feito foi mostrado no capítulo 34, quando Plutoniano derrubou 2 prédios ao passar apenas em alta velocidade perto dos mesmos. E o segundo feito foi mostrado no capítulo 21 durante um assalto ao banco. E durante o assalto, Plutoniano conseguiu sair da cidade até o deserto com uma bomba que sua contagem regressiva já tinha terminado há bastante tempo. E depois de jogar a bomba no deserto, ele teve tempo suficiente de voltar e impedir que uma bala que já tinha sido disparada atingisse um policial. E sua durabilidade, fator de cura, resistência a danos e resistência física não devem ser subestimadas, visto que depois que Plutoniano enlouqueceu, até mesmo o presidente dos Estados Unidos dizia que era desnecessário jogar bombas nucleares no mesmo. E várias vezes na sua época de glória, Plutoniano foi visto encarando de boa tiros de qualquer tipo de arma convencional e não convencional. E durante a luta contra um deus que tinha tomado o corpo da heroína conhecida como Bête Noire, o mesmo tomou vários socos desse vilão, e apesar de ter saído muito ferido, segundo depois ele conseguiu se manter de pé como se nada tivesse acontecido. E caso você não saiba, cada soco que Bête Noire dava no Plutoniano nessa luta, uma estrela morria na hora. Porque o poder dessa mulher permite que ela consiga sugar a energia de uma estrela inteira para dar apenas um soco. E chegou o momento da luta que ela saiu de drenar apenas uma estrela para destruir um sistema solar inteiro. Porque socos que carregavam o poder de uma estrela inteira não estavam mantendo o Plutoniano no chão. E o incrível disso tudo é que Plutoniano recebeu vários desses socos por um bom tempo sem apagar. E no final, o cara nem sequer apagou. E depois desse feito, eu acho que nem preciso mais falar que o cara ficou parado no meio de uma explosão nuclear, que levou tudo que estava por perto por além, não é mesmo? É verdade. E em vários momentos na obra, o cara também mostrou uma resistência absurda a temperaturas altas. E para poder exibir esse atributo em específico, depois que ele deixou de ser um super-herói, sem mais ou menos, esse cara construiu uma mansão no meio de uma porra de um vulcão. Bem se pode. Mas assim como todas as cópias de Superman, com exceção desse cara aqui, Plutoniano também possui um nível de força que vai além da classe 100. E só para você ter uma mínima noção de quão forte esse cara é, quando Plutoniano percebeu que o representante de Singapura estava mentindo para ele na Assembleia da ONU, ele voou para o espaço e depois começou a jogar um monte de meteoros no país desse representante. E como se não bastasse todo o terror que ele já tinha causado, o cara ainda foi lá e afundou toda a Singapura no oceano na pura força bruta. E em seguida ficou lá assistindo enquanto todo mundo se afogava aos poucos. Caracas. Mas nenhum desses feitos chega perto do nível desse feito que foi mostrado no final da obra, onde Plutoniano foi obrigado a voar pelo todo o planeta enquanto segurava com as suas mãos um objeto tão denso quanto uma estrela de nêutrons. E para você ter uma mínima ideia do peso que esse cara levantou nessa cena, você primeiro precisa saber qual seria o peso de uma estrela de nêutrons. De acordo com um estudo realizado pela Universidade de Indiana e pelo laboratório de Los Alamos, no México, apenas uma colher de matéria de uma estrela de nêutrons pode pesar algo em torno de 100 milhões de toneladas. E só uma colher de chá. Agora tenta imaginar qual deve ser o peso desse troço que nem sequer cabe nas mãos do Plutoniano. O cara é foda, patroa! Mas você precisa saber que o Plutoniano nunca foi tão forte assim. Bem, na verdade no passado ele era tão forte que podia fazer isso e mais isso aqui. Mas depois que ele descobriu qual era seu verdadeiro poder, ele ficou ainda mais poderoso. Agora vem uma pergunta: qual é o verdadeiro poder desse cara? Bom, após Qubit, o homem mais inteligente desse universo com a ajuda do Deus, estudar por um bom tempo a fisiologia do Plutoniano, ele descobriu que o Plutoniano não possui atributos físicos de um super-humano. Ou seja, Plutoniano não possui super força, voo, super velocidade, durabilidade e visão de calor. Na verdade, o que ele possui como poder é a distorção da realidade. E é com esse poder que ele consegue simular todos os poderes do Superman de um jeito inconsciente. E quando ele foi treinado pelo Qubit após formar uma aliança com o mesmo, ele ficou muito, mas muito mais poderoso que antes, ao ponto de conseguir explodir uma montanha apenas com o estalar dos seus dedos. E durante o treinamento ele também aprendeu a manipular a sua densidade a ponto de conseguir ficar intangível. E não só, como ele também aprendeu a negar a inércia do objeto, não importando o peso e o tamanho do mesmo. E é por isso que vocês estão vendo ele parando a rotação da Lua com apenas uma mão. E é claro, depois que ele terminou seu treinamento, além de criar uma espécie de parede na sua mente para poder evitar invasões, ele também revelou que podia invadir a mente de qualquer pessoa e roubar informações. Mas apesar de nunca ter usado esse poder depois de seu treinamento, antes mesmo de receber o treinamento para aprimorar suas habilidades, Plutoniano, mesmo sem ter uma mínima noção do que estava fazendo, ele foi capaz de impedir que seus pais entrassem na sua mente, quando os mesmos decidiram aparecer para poder punir a sua criação defeituosa, que nesse caso era Plutoniano que estava ameaçando a existência dos seres humanos.
E para ele conseguir impedir que seus criadores conseguissem entrar na sua mente, a barreira que ele criou na sua mente teria que ser muito, mas muito poderosa mesmo. Porque seus criadores são membros de uma raça celestial conhecida como Helios. Eles são seres com poder ilimitado, que vivem estudando e protegendo o espaço-tempo de todo o multiverso imperdoável. E de acordo com as palavras dos mesmos, seus poderes limitados conseguem permitir que eles façam mais do que só proteger o próprio multiverso. E o mais foda disso tudo é que durante uma viagem temporal, quando eles decidiram não só mostrar o passado do seu filho, mas como também estudar o mesmo, o Plutoniano foi capaz de roubar o controle da narrativa das mãos desses seres sem que eles percebessem. Caralho, o maluco é brabo. Ou seja, assim como o próprio homem mais inteligente desse universo disse durante o treinamento do Plutoniano, a única coisa que impede o Plutoniano de controlar a própria realidade como bem entender é a sua falta de experiência. Agora comenta aqui embaixo qual personagem do universo dos animes ou dos quadrinhos você acha que perderia ou venceria o Plutoniano. E por hoje é tudo, pessoal. Espero mesmo que todos tenham gostado do vídeo. E se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar um like.